vai falar do cãozinho Orelha, que a gente coloca aqui no nosso telão, né? Uma brutalidade que aconteceu com esse cãozinho. E depois, o pior ainda, foi toda a repercussão do caso e tudo que tá acontecendo. Ó, tem um link preparado com o Laércio lá de Santa Catarina, mas antes a gente precisa colocar uma matéria para fazer um resumo. A Luísa Esquilo, assim que ela estiver preparada, você já avisa a gente aqui no palco e a gente bate papo com ela. Vamos ver a matéria antes. Que vivia há anos na Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina, chocou o país e virou pauta nacional de indignação e debate sobre maus tratos a animais e a impunidade nesses casos. Orelha foi encontrado no início de janeiro com ferimentos graves causados por agressões e, apesar de ter sido levado a uma clínica veterinária, teve que ser submetido à eutanásia devido à gravidade dos traumas. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, 4 adolescentes são investigados por envolvimento nas agressões. Investigações posteriores também apontam que 3 adultos, entre eles familiares dos suspeitos, foram indiciados por tentativa de coação de testemunhas em um episódio que compromete as apurações do caso. A repercussão ultrapassou os limites da capital catarinense. A hashtag Justiça por Orelha, com abaixo-assinados que já somam centenas de milhares de assinaturas pedindo punições mais rígidas para crimes de crueldade animal. O caso também mobilizou figuras públicas e celebridades, que usaram suas plataformas para cobrar responsabilização e fim da impunidade. Entre os nomes que se manifestaram estão Ana Castela, que reforçou que matar cachorro é crime e pediu justiça não apenas pelo Orelha, mas por todos os animais vítimas de violência. Queria dizer pra vocês que é crime. Matar cachorro é crime. Decepar a pata de cavalo é crime. Então eu estou passando aqui para prestar o meu apoio, não só pelo cachorro Orelha, mas também por todos os outros animais que já sofreram isso. Eu não sei como que é possível alguém com o coração tão frio ter o coragem de fazer isso com um bichinho desse que é indefeso. A atriz Paola Oliveira publicou um vídeo emocionado pedindo explicações e justiça, questionando a gravidade do ato e afirmando que tamanha violência não pode ser normalizada. Como não parar um pouco a nossa vida para pelo menos falar alguma coisa, ver se alivia um pouco o coração diante da crueldade e de tamanha brutalidade que esses adolescentes cometeram contra um cãozinho, gente, um cãozinho inofensivo, um animal conhecido da comunidade. Qual é a justificativa para isso? E sabe o que é isso? É a certeza da impunidade. O Orelha não tá mais aqui. Ele não tá mais aqui, ele não sabe do que a gente tá falando, mas é por justiça, pelo mínimo de consciência das pessoas que vão estar entre nós convivendo em sociedade, amanhã e hoje. Rafael Portugal, que enfatizou que os responsáveis precisam entender que existe consequência e que a sociedade deve se posicionar contra a crueldade. O ator, inclusive, fez uma música em homenagem ao cachorro. Mas vinha vivendo, sendo amado e com todo cuidado, uma casa, vizinhos. Olha, a Orelha tá vindo e por ele sempre todo mundo bem recebido. Porque você pensa em 4 meninos novos que tem dentro deles esse desejo de massacre, esse desejo de causar dor. Finalmente, né, eles foram lá, prenderam celulares, computadores, eles não estavam conseguindo fazer isso, agora estão tentando na justiça a quebra de sigilo. Aliás, a gente espera que agora, né, com esse juiz novo, a gente realmente tenha uma investigação decente. Eu queria pedir justiça pela Orelha. A ativista pelos direitos dos animais, Luísa Mel, acompanhou de perto as investigações em Florianópolis e trouxe esclarecimentos sobre o andamento do caso. Eu acho que diante de ser um cachorro idoso, dócil, né, de 4 ou 5 adolescentes, agredirem por prazer, né, por maldade, levarem ele a óbito. Eu acho que todo mundo que tem um cachorro ou qualquer pessoa sensibiliza com isso e da gente não aguentar mais impunidade. Eu acho que, eu sei que não é das falsadas, a gente precisa ter uma mudança na legislação, principalmente em relação à maioridade penal.
O ator norte-americano Paul Wesley, conhecido mundialmente pela série The Vampire Diaries, também se manifestou nas redes sociais, compartilhando uma arte que pedia justiça pelo cão e ajudando a ampliar o alcance do movimento. A comoção tomou outras esferas públicas. Movimentos sociais e protetores de animais têm promovido manifestações e parlamentares chegaram a debater a necessidade de endurecer a legislação contra maus-tratos a animais no Brasil. Esse caso, além de expor a violência extrema contra um animal que havia se tornado símbolo de afeto naquela comunidade, vem alimentando um debate mais amplo sobre cultura de proteção animal e punição de crimes deste tipo no país. Gente, agora eu quero convidar o meu colega Laércio Botega, que tá lá de Florianópolis. Eu não sei se você tá aí na Praia Brava, que por sinal é uma praia linda, viu, Laércio? Norte de Florianópolis. Eu passo para você aí, para você atualizar o que aconteceu depois de tudo que a gente mostrou aqui nessa matéria. Laércio, seja bem-vindo. Obrigado, Cartolano. Boa tarde a todos que estão aí no palco do Fofocalizando e quem está acompanhando também. Bom, depois de tudo isso que aconteceu, claro, uma grande revolta da população aqui em Florianópolis, principalmente, muitas pessoas pedindo justiça. Inclusive, daqui a pouco, às 5h30 da tarde, deve acontecer em frente ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina uma manifestação prevista aí para receber cerca de 600 pessoas no dia de hoje. Todas elas, claro, pedindo justiça pelo cãozinho Orelha, que supostamente foi agredido violentamente por 4 adolescentes. 2 deles estavam, inclusive, fora do Brasil e chegaram hoje. E a informação atualizada que a gente tem sobre esses 2 adolescentes que estavam fora do Brasil, a gente acabou de receber uma nota da Polícia Civil de Santa Catarina que a polícia cumpriu 2 mandados de busca apreendendo aparelhos telefônicos e roupas pertencentes aos 2 adolescentes que estavam nos Estados Unidos e investigados aí no caso do cão Orelha, que estavam fora do país. Lembrando que pelo monitoramento deles, realizado em conjunto com a Polícia Federal, foi identificada a antecipação do voo para o Brasil. Eles chegaram hoje aqui na capital catarinense, Florianópolis, onde foram levados até uma sala restrita, com muita segurança, já que as pessoas estão muito revoltadas, como eu disse, aqui em Florianópolis, em todo o Brasil, certamente, para resguardar esses adolescentes. Agora, a expectativa é que todos eles vão ser chamados, vão ser ouvidos e aí, claro, a polícia tão logo, vai dizer o que vai ser feito com relação a eles e também aos responsáveis. A repercussão aqui em Santa Catarina, com esse caso, que aconteceu no dia 4 de janeiro e apenas no dia 16, muito tempo depois, começou a ser investigado o caso do cão Orelha, muito conhecido na região norte de Florianópolis, na região da Praia Brava, e o cachorro vivia ali, era um cachorro comunitário, era muito cuidado pela comunidade, tinha cerca de 10 anos, todos conheciam, pessoas que visitavam a região já sabiam quem era o cãozinho, e agora, infelizmente, a gente não tem mais o cão Orelha para receber os turistas, conviver com os moradores da região do norte da ilha de Santa Catarina. E aquela coisa, né, Cartolano, a gente fica pensando nesse caso e revolta, né? A gente que tem animal em casa, a gente fica bastante mexido com isso e fica pensando também que muito provavelmente esse cãozinho se aproximou desses adolescentes abanando o rabinho, querendo dar amor, dar carinho para essas pessoas e também receber amor e carinho. E não foi isso o que aconteceu. Pois nem fala, Laércio, isso deixa a gente mais chateado ainda com tudo o que aconteceu. Primeiramente, eu queria te agradecer, Laércio, pelas informações. Acho que a gente volta a se falar ainda nos próximos dias para entender quais serão os próximos passos. Viu, Laércio? Muito obrigado. E daqui a pouco a gente vai abrir espaço também aqui para Luísa Mel. Obrigado a todo o pessoal do SBT de Santa Catarina. Antes da Luísa falar, assim, revoltante, né, gente? Vamos começar a falar aqui. É revoltante enquanto... A gente fica sem saber por Fala, onde Carol, começar. que tava fora do Brasil, Carol, você vendo a matéria ali e tal, eu já te passo já. Claro. Você tava fora do Brasil, tava até falando com seu marido, seu namorado aqui. É uma coisa que tomou uma repercussão internacional. O Esquilo tava me falando que nos Estados Unidos virou realmente uma comoção. É um absurdo, dói muito de ver até onde vai a maldade do ser humano. A gente sabe que Deus enviou o cachorro para nós porque ele é o melhor amigo do homem. Acredito que não tenha
nenhum Sim. outro animal que possa interagir tanto com a gente quanto um cachorro. E um cachorro que era ali da comunidade, né? Que foi apelidado, que tinha um carinho. Então eu acho que ele gostava de brincar, que ele se achegava. E eu não consigo entender como esses playboys, me desculpa, mimados, filhinhos de papai. Porque com certeza uma pessoa da comunidade, eu nunca vi isso acontecer, venho da comunidade também, venho de lá. Nunca vi isso acontecer na comunidade. Pelo contrário, a gente às vezes tá comendo, tá do lado, tira um pedaço da boca, dá pro cachorro. Então assim, acho um absurdo realmente, Cartolano, tô em choque. É verdade, viu, Carol? O cachorro é o melhor amigo do homem. Quanto mais a gente conhece o ser humano, mais a gente ama os animais. Mas sabe o que eu tava pensando aqui? Tá na hora de rever essa questão da maioridade, sabe? Porque esses meninos não são crianças. Não são crianças. A maioridade hoje é o quê? 18 anos? Deveria baixar, porque uma pessoa que tem a falta de caráter, de ter coragem de agredir um animal, pelo amor de Deus, essa pessoa também tem condições de responder atrás das grades. Vocês concordam? Sim. E tá na hora também, eu cresci ouvindo minha avó e minha mãe dizendo assim: a mãe que não faz o filho chorar hoje, chora por ele depois. Então esse negócio de passar a mão na cabeça pra Disney. Você imagina quando tiver grande. Tava com a passagem marcada, cancela. Sim. Cancela a passagem. Imagina, não é não, Carol? Isso porque são adolescentes. Tem um isso? caso, eu não sei se a família brasileira conhece, de um cara que chama Luca Magnotta. Alguém conhece? Já ouviu falar? Não Aquele conheço. que fazia maldade com os gatinhos. Então eu aconselho vocês a buscar. Disso aí, eu não lembrava que o também nome. é uma coisa bizarra, é uma coisa que choca. Eu vendo aqui essa imagem aí do Orelha, eu fiquei aqui com o olho cheio d'água. Dói. Dá pra gente ver que ele era um cachorro dócil. Tem as fotos dele ali atrás. Tem um ponto. O olhinho dele, você vê que ele não é um cachorro raivoso nem nada. Sim. Então, assim, se adolescente tá fazendo isso, imagina quando ficar na fase adulta. Então, acho que realmente tinha que ser punidos, sim, e uma punição severa. Não é Disney pra eles, não. Esses adolescentes, eles não são pessoas normais. Eles são autores de um crime. Isso a gente está vendo o protagonismo de uma barbárie de pais que estão passando a mão na cabeça dos filhos, sim. E existe um herói nessa história que me preocupa, que é o porteiro, que começou a, de fato, divulgar imagens, detalhes, para chegar no caso do Orelha. Sem contar a preocupação com outro cachorro, que também tentou, foi vítima, foi tentado, né? A afogar aquele outro cachorro caramelo. Gente? Então, eu não sei se na lei, eu sou alguém que não tem conhecimento jurídico de causa, se vai ser necessário reconstituir esse crime para pegar o passo a passo para chegar no nível de crueldade. Mas vai ser bom que Luísa Mel, eu soube que tá por dentro do que tá acontecendo, porque o porteiro tá com medo. O porteiro sumiu, cadê o porteiro? Matheus. Tá com medo. Ele foi ameaçado pela família dos garotos. Os animais merecem respeito quanto o nosso humano. Eu peço só um minutinho dos meus colegas aqui. O Matheus falou sobre a Luísa Mel. A Luísa Mel já tá com a gente aqui. Vou dar boa tarde pra Luísa. E daqui a pouco, Gabi, eu jogo pra você aí no Paraná. Antes, vamos escutar a Luísa Mel, que ela trabalha com isso há muito tempo, né? Com a causa, a gente sabe da causa da Luísa Mel. E você, Luísa, vai poder dizer um pouquinho melhor pra gente sobre essa questão das leis, como é que funciona diante de um caso como esse, né? Então eu passo pra você, seja bem-vinda, Luísa. Oi, gente, boa tarde. Bom, um caso que chocou o país pela extrema violência, né, que esse animal super dócil, como vocês disseram, foi submetido por esses delinquentes, né, porque são delinquentes que são risco, sim, a toda a sociedade, né, que pegam, assim como ele pegou primeiro a Orelha, espancaram ele até praticamente a morte. Depois de alguns dias tentaram afogar o cachorro caramelo. Pelo que foi passado para mim pelos delegados, eles também tiveram várias infrações, tentaram roubar a bebida, tentaram depredar patrimônio público, agrediram verbalmente o porteiro e outros funcionários. E diante de tudo isso, a gente tem a cereja do bolo, que são os pais indo coagir as testemunhas, né? Ao invés de ficarem chocados e horrorizados com o que os filhos fizeram, não, eles foram tentar abafar o caso e dizer, vocês sabem o que está falando, como vocês ousam falar de uma família tradicional e rica, né? Eu acho que isso é um dos pontos que também geraram muita revolta na população, porque a gente sabe que tentaram usar do poder econômico, da influência, para atrapalhar as investigações. A gente teve uma juíza que demorou
para se considerar impedida, para se declarar impedida, perdão, né? E obviamente que isso atrapalhou as investigações. Eu fui na coletiva de imprensa, eu falei algumas vezes sobre isso, o delegado, não, aí a delegada começou, com certeza, uma investigação, o tempo. Então, assim, isso acontece na madrugada do dia 3 para o dia 4, e no dia 26 você vai apreender os celulares, dando tempo de 2 já estarem na Disney, já terem comprado, agora foi apreendido deles também, mas quem garante que eles já não trocaram de celular, né? Muito tempo, a gente tem muito tempo aí. E aí tem a história que tinha um vídeo, que o porteiro tinha um vídeo, mas eu não consegui nunca chegar nesse vídeo, e agora os delegados afirmaram que não existe esse vídeo. Mais uma vez, se alguém tiver este vídeo, pode mandar anonimamente para mim, eu assumo isso, né? Porque isso seria uma prova muito importante. Quanto à legislação, aqui a gente tem 2 pontos importantes. A gente tem uma legislação já fraca para a crueldade contra os animais, que melhorou para cachorros e gatos nos últimos tempos, né, de 2020. Porém, eles são menores de idade. E aí a gente... Ô Luísa, mas tem algo importante aqui, acho que até com exclusividade. Você conseguiu falar com esse porteiro? Porque o vídeo pode falar que não tem, alguém vai encontrar se Deus quiser. Mas se você tiver falado, porque a gente tá aqui sofrendo, porque ele sumiu, ninguém consegue contato, cadê ele? Se você conseguiu... Eu também tentei de tudo, ele não responde. Eu acho que ele ficou com medo. Coitado. Primeiro diante, né, parece que teve até, ele recebeu uma advertência, depois foi cancelada ali da síndica, né? E diante dessa repercussão nacional, internacional, né? A gente pode imaginar que não deve ser fácil para ele. Eu já tentei de todas as maneiras que ele falasse comigo, que ele, né, aparecesse, mas infelizmente não tive retorno até agora. Continuo insistindo porque ele é o herói da história, né? Quem tem que se esconder são esses bandidos criminosos, e ele é o nosso herói. Ele teve coragem, né, de denunciar, de colocar, parece que colocou ali no grupo, né, mostrando, olha, são esses, porque eles estavam fazendo várias coisas, né? Eles pegaram ali as férias para ficar... Não dá para acreditar, né? Isso preocupa muito, né? Porque a teoria do elo, ela é cada vez mais comprovada. Então, hoje é um cachorrinho indefeso, amanhã pode ser uma mulher, uma criança, verdade. Um idoso, inclusive, Luísa, vulnerável, né? Vamos escalonando mais a violência. Tudo bem, Luísa? Thaís aqui falando, tudo bom? Inclusive, a família os tios, né, de alguma das crianças não, dos criminosos, porque eles são criminosos, é uma pena que a maioridade do Brasil ainda não mudou, porque isso precisa mudar, porque pessoas que são capazes de fazer uma atrocidade como essas pessoas têm que estar respondendo atrás das grades. E o que chegou até a gente foi que o coitado, né? Não é nem coitado, porque como vocês bem colocaram, é herói. Mas ele, meu Deus, ele totalmente submisso, recebe ordens, e a gente ficou sabendo que os adultos ali da família dos garotos coagiram o cara, ameaçaram. Tomara que não aconteça nada, ninguém tente nada contra a vida desse porteiro. Porque se foram capazes de fazer com o cachorro, então o que é que eles não são capazes de fazer com esse senhor? Exatamente, eles ameaçaram, inclusive insinuando que tinha uma arma, né? Parece que essa arma não foi encontrada, mas no vídeo da polícia parece que eles mostravam, sabe, pra realmente colocar medo. Não sei se realmente tinha uma arma. Mas a gente vê adolescentes que cometem... A arma geralmente tem dono, né? Não é assim, não cai uma arma do céu. Alguém é dono dessa arma e a arma sumiu. É esse o ponto, tem muita coisa aí estranha, silenciosa, juiz, enfim. Então, Luísa, a Carol tem uma pergunta aqui pra você. Vai, Carol, tudo bem? Primeiramente dizer que você é maravilhosa, conheço o seu trabalho, até já falei de você por aí, acho muito legal o que você faz, tá de parabéns. E eu queria te perguntar se nesse caso não foi apresentado para o juiz outros casos, como não sei se você conhece o caso do Luca Magnotta, que começou também com o assassinato de gatinhos e depois ele passou a assassinar pessoas mesmo, a esquartejar
lá e foi um caso assim horrível. Não sei se você já ouviu falar desse caso do Luca Magnotta. Até importante, acho que você vê para trazer esse caso para o juiz. E eu acho que também dentro da psicologia, eles falam isso, né? Que esse comportamento violento contra os animais é um índice muito alto que isso possa acontecer com humanos, com pessoas. E não é aceito nem com animais e nem com humanos. Acho que não deve agredir, atacar ou fazer, como você falou para mim, não são adolescentes, são delinquentes, me desculpa aí, os pais dessas crianças, a família e tudo, porque eu sei também, Luísa, que tem aquela coisa dos pais querer sempre proteger, botar a asa, né? Que é de fato o que eu tô vendo aqui que tá acontecendo e não conseguir ver por ter saído deles, né? Esse indivíduo, esse monstro, me desculpa, que é um monstro, para mim é um monstro. Eu tenho uma pequenininha que chama Lili também, meu xodozinho, então não consegue ver o tamanho da atrocidade que é fazer isso com um animal indefeso, um animal que já é de rua, que já tá sofrendo, ainda assim vem uns playboys que come bem, que dorme bem, que, pô, tem condição, me desculpa, condição de ir pra Disney, não tô julgando o cartolano, mas muito bem, a é colocação, absurdo, Carol. Luísa, só complementando aqui a colocação da Carol, já jogando para você encerrar aí, dando sua palavra final, a pergunta é, espero, né, Luísa, que não acabe em dinheiro. Espero que o dinheiro não se sobressaia nesse caso, como muitas vezes acontece aqui no nosso Brasil, infelizmente. Luísa, a palavra é tua. Olha, eu quero agradecer todo mundo por essa repercussão, porque se esse caso vai ter o mínimo de punição, é por conta da repercussão. Eu sempre falo, no meu trabalho, muitas vezes eu não consigo a punição, que o cara vai para cadeia, mas a punição social, ela existe. Então, acho que para sempre eles vão ser marcados, acho que ali na comunidade, acho que todo mundo né, tá indo atrás, inclusive das famílias, dos negócios das famílias. Então, as pessoas que estão postando, tem manifestações pelo país inteiro, é muito importante que as pessoas participem, que elas se manifestem, porque é por conta dessas manifestações que a gente teve agora a apreensão de celular, que a gente realmente teve uma mudança aí da juíza. Eu tenho certeza que foi por conta dessa enorme comoção nacional. Então, eu quero agradecer as pessoas que se importam com a vida dos animais. Obrigada, Luísa, muito obrigado pela participação, por disponibilizar o seu tempo aqui para trazer holofote num assunto tão importante como esse. E, olha, o diretor aqui está avisando, o Márcio, que o que você precisar dessa causa, você tem o nosso telefone da produção, só entrar em contato, que a gente sempre vai dar espaço aqui, tá, Luísa? Muito obrigado. Tá bom, qualquer novidade também eu entro em contato. Obrigado, Luísa, obrigado. Obrigada. É horrível, né? Horrível. Chega a dar, assim, uma aflição na gente, assim, um negócio ruim, né? Ainda mais quem tem animal também em casa, a gente fica, assim, né, comovido, dói. Dói mas muito. não pode passar impune, gente. Assim, eu tô aqui indignado, acho que a gente tá vendo, a Luísa agradeceu. E você aí, que talvez já tenha presenciado, ou sabe de um vizinho, de alguém que maltrata animais, denuncia, gente. Porque você vai salvar a vida desses animais. Não passa pano, não acoberta. Porque esses pais, eles estão acobertando algo muito sério. Você não pode se comprometer, não pode. Isso não é proteção à pessoa, isso é crime.